Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. Boa tarde, Franci. Boa tarde. E dia 6 de agosto agora será o Dia dos Profissionais da Educação, né? Até que enfim resolveram nos unificar também no dia, né? Porque sempre ficava aquela coisa separada, né? Dia do professor, dia do funcionário público lá no final do mês de outubro. E agora em agosto, então, nós temos um dia específico para todos os profissionais da educação, né? Isso é muito importante para o entendimento de que nós somos realmente uma categoria unida, né? Que sem um não há qualquer elo desse que esteja fora, compromete a qualidade da educação, né, Franci? Exatamente, e é especial, né? É especial saber que há valorização quando se tem um dia para ser lembrado. E falta agora a principal valorização, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal, que é a valorização financeira, né? Porque toda carreira merece, né? Todo trabalhador merece ter o seu serviço também valorizado financeiramente, seja em planos de cargos e salários dignos, seja num piso salarial decente, né? Porque isso tudo compromete, sim, a vida do servidor, né? Quando a gente não tem um plano de cargos e salários justo, quando esse plano não é cumprido pelos governos, como acontece aqui em Petrópolis, né, que a gente tem um bom plano, mas que ele não é seguido pelo governo, o governo não enquadra as pessoas, não paga os enquadramentos, né? Isso tudo compromete a qualidade do serviço. Não dispensa para licença-prêmio, não respeita as horas de estudo, não promove formação em serviço. Então, nós temos um plano excelente, mas que não está tendo, né, Franci? Execução, né? E é triste saber que um plano que é a luta do servidor público, a luta que aconteceu em 2010 para esse PCCS, que é o nosso PCCS, está aí hoje para ser uma realidade do servidor público da educação, está simplesmente passando como se fosse uma folha vazia, sem nada tá ali. É triste ver o que está se tornando tudo. E a nossa preocupação maior acaba sendo nisso, né? Os governos estão escolhendo que leis eles cumprem, que leis eles não cumprem. Como se não tivessem que cumprir todas elas. Então, por exemplo, a lei de 1/3 não é cumprida. Então, os governos acham que não precisam cumprir essa lei, né? A lei do PCCS também não está sendo cumprida na sua íntegra. O Estatuto dos Servidores em Petrópolis também não é cumprido. Aliás, né, Franci, o Estatuto tem uma peculiaridade, porque o Estatuto só é lembrado e só é chamado pelo governo quando é para castigar o servidor. Quando é para descontar, quando é para descontar dia de férias, descontar fim de semana, isso a Secretaria de Administração está com o Estatuto na ponta da língua. E faz muito bem, né? Porque consegue ler até nas entrelinhas. Interpreta, né? Interpreta cada um a seu dispor, né? O que quer. Já na questão dos direitos, aí o Estatuto não deve ser seguido, né? Por exemplo, licença-prêmio virou licença-castigo, porque ninguém consegue tirar, né? Num dos itens do Estatuto, você poderia transformar essa licença em pecúnio, em grana. Também não há possibilidade, porque o governo alega que não tem dinheiro, né? E agora, Franci, e acho isso é muito importante, todos os servidores, não só da educação, como todo funcionalismo em Petrópolis tem que estar de olho, é que o governo está montando um ataque contra o Estatuto do Servidor. Sabia disso, Franci? Comecei a ouvir a semana passada sobre esse assunto. E é um ataque realmente a um direito. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas isso não é comigo agora. Eu não tenho cargo em comissão, eu nunca tive função gratificada, então isso não é comigo. Mas o que atinge um trabalhador, atinge todos os trabalhadores. Porque hoje não é com você, mas amanhã será. Porque se ele está investindo contra o Estatuto nesse item, daqui a pouco ele vai investir contra a licença-prêmio, vai investir contra a licença, maternidade, vai investir contra a regência de classe, contra o próprio plano de cargos e salários da educação. Porque é uma pessoa que está mostrando que não tem limite, gente. O que está acontecendo hoje, esse processo, algumas pessoas estão chamando de ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Só que não é, porque a ADIM ela funciona direto no Supremo. O que está acontecendo, o que o governo entrou, o processo, é um processo de representação por inconstitucionalidade.
Ele alega, nesse processo, que o estatuto teria sido feito por fins eleitoreiros, quer dizer, jogando carga nas costas de outro administrador, né, que foi feito em ano eleitoral, que tem vício de iniciativa, que isso onera demais a folha. Só que ele está querendo mexer, gente, no estatuto lá de 1977 também. Não contente em querer mexer nesse agora de 2012, ele quer promover retirada de direitos de pessoas que ainda estavam sendo enquadradas pelo Estatuto de 77. A maldade não tem fim. E de repente também está havendo uma interpretação que é jogo político, né? Eleitoreiro de 77. 77. Porque só dá para pensar nisso, né? Se de 77 para cá está havendo uma campanha para se perseguir alguém, então com certeza ninguém hoje que está no poder deveria estar lá ocupando uma cadeira. Porque aí dá para entender dessa forma. E isso atinge, gente, muita gente aposentada, atinge hoje cerca de 780 servidores. Isso não é pouca coisa, né? São 780 famílias, que a gente tem sempre que lembrar disso, né? Que um servidor, ele não representa só um servidor. Ele traz com ele a família dele, né? Muitos dos servidores, muitos de nós, somos os responsáveis pela renda familiar, né? Vários casais, né, que só têm sua única renda como servidores, né? O casal trabalha na prefeitura ou já trabalhou. Então isso compromete, sim, a vida de 780 famílias. Não é pouca coisa, é uma covardia, né, a gente querer mexer em retirada de direitos. O governo está sem dinheiro? Diz que está sem dinheiro? Diz que está. Isso é problema do governo, ele tem que dar um jeito. Falar em retirar cargo em comissão atual, até agora nós não ouvimos, gente. Você já ouviu falar nisso, França? Nenhum. E é assim que começa. O país já está com essa mania de tirar o direito do trabalhador. Então, o trabalhador, a cada dia, ele está perdendo mais e mais direitos. E o que mais me deixa, assim, assombrada é saber que um governo que combate o governo federal hoje, dizendo que são vários os políticos, inclusive da Câmara Legislativa, que estão combatendo o governo atual. E a partir do momento que eles combatem o governo atual, eles estão fazendo a mesma coisa, retirando o direito do trabalhador. E se nós, servidores públicos, deixarmos isso acontecer agora, daqui a pouco não é só esse item que vai ser mexido, não. Exatamente. Daqui para frente é o que vai acontecer. É só perdas de direito, perdas. E tem uma coisa muito importante. Nesse país, tem muita coisa que é legal e é bem imoral. Porque a imoralidade, ela mora no governo. Tanto no municipal, quanto no estadual, quanto no federal. Porque tem muita coisa que é imoralidade considerada legal que não deveria estar acontecendo. E lembrando que, inclusive, nessa ação, nessa representação por inconstitucionalidade, o governo alega isso, que esse estatuto é imoral. Né? Mas tem tanta coisa. É até engraçado, gente. É até engraçado, sabe? É engraçado para não dizer que é triste. Que é triste, realmente. Né? Porque isso não tem cabimento. Nossa. E nós esperamos que todos os sindicatos representativos dos servidores, seja da educação, seja de outros segmentos, né, públicos, né, estejam se empenhando contra isso. Está na hora dos sindicatos, todos eles, mostrarem que estão do lado do servidor e não a serviço do governo. Né? Nós não podemos esperar outra coisa e as pessoas têm que cobrar do seu sindicato ao qual é filiado, né, postura diante desse processo. Nós vamos estar passando o número do processo no próximo bloco, e porque as pessoas têm que estar assim, verificando, lendo. O CEP, de acordo com o seu departamento jurídico, vai estar entrando junto com a Câmara contra, óbvio, né, essa representação por inconstitucionalidade. O governo tem que estar se preocupando em economizar sem prejudicar o trabalhador. Tem várias formas. E nós sugerimos a primeira. Já desde 2013 a gente vem sugerindo isso. Corta cargo em comissão, corta função gratificada. Mas agora, na ativa. E não querer perseguir e querer prejudicar as pessoas que já se aposentaram e que trabalharam a vida inteira em prol desse município. Isso é uma covardia. E tem muita gente esperando também, porque nesse governo agora, que estão ocupando cargo em comissão e função gratificada, estão esperando fechar o tempo ao qual eles têm direito a essa lei, né? Então, se até hoje você que está aí trabalhando,
que é a função gratificada e cargo comissionado, você também está sendo prejudicado com isso. Com certeza. É inconstitucional, então estão trabalhando hoje só à espera disso, porque já ouvi muita gente falar a mesma coisa. E fora, né, gente? Várias diretoras de escola, orientadoras, gente que já foi diretor, já foi orientador, que está esperando por quê? Porque como o governo não cumpre o estatuto, essas pessoas entraram na justiça. E estão esperando, né, sair o resultado da justiça para poder se aposentar. E aí vem o governo querendo dar uma rasteira nas pessoas, colocando essa representação por inconstitucionalidade, pedindo, gente, inclusive uma liminar para poder bloquear o pagamento desse direito das pessoas. É demais, né, gente? O governo quer parar de pagar o direito das pessoas enquanto o assunto é discutido. Será que eles não pensam que as pessoas têm família, que as pessoas têm despesa, que as pessoas contribuem para manter esse município de pé, né? Que as pessoas gastam o seu dinheiro aqui, o seu salário aqui? Não dá para entender qual é a linha do governo em relação a isso. Realmente, nós esperamos algum tipo de explicação, porque estar sem dinheiro só não pode ser a verdade. Até porque o que é publicado em Diário Oficial é outra coisa. Franci, nós estávamos na Câmara esses dias, há uns 15 dias atrás, e o governo estava pedindo um empréstimo de 20 milhões para gastar em quê? Na Secretaria de Fazenda. Em quê? Olha, o que eu entendi é papel e máquina. Computador para modernizar a máquina. Modernizar a máquina. Porque para mim o modernizar, pode-se usar a palavra que tenha sido usada, no português claro, é papel e máquina. Porque não é para investir no ser humano e muito menos no servidor que está lá dentro. Dá para entender isso, gente? O governo está sem dinheiro, diz estar sem dinheiro, né? Pede um empréstimo, pede à Câmara autorização para solicitar um empréstimo de 20 milhões para gastar em máquina e em papel. Precisamos até ver o que deu isso. E na outra linha, o governo vai e entra na justiça querendo tirar dinheiro do bolso do servidor aposentado e querendo impedir que as pessoas que estão para se aposentar recebam esse direito. Realmente não dá para entender. É muita covardia contra o servidor público. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.